em regime, mas eu tô falando quando isso vira um sofrimento, né? E aí a pessoa que passa muito tempo sem comer, um jejum assim de 12, 14, 6 horas, e aí quando ela abre a janela, então ela sai comendo tudo, enfia o pé na jaca e ela vai sofrer com isso, então ela vomita, ou a pessoa que restringe um grupo de alimentos, né? Não vão comer chocolate. Aí quando passa 3 meses ali, vai comer um chocolate, ela não vai comer um chocolate, ela sai comendo todos, uma caixa de bombom inteira, porque tem um sofrimento ali por trás, né? Então, sim, os prejuízos são de vários fatores, assim, né, que vai gerando uma ansiedade, depressão, baixa autoestima, né, principalmente a baixa autoestima, sentimentos intensos de culpa, vergonha, isolamento social, até prejuízos físicos, desnutrição, leva à morte, aí a anorexia, um dos transtornos mentais que mais podem matar, 30% das pessoas com anorexia morrem por conta da desnutrição, comprometimento cardíaco, danos renais, assim, várias coisas, amenorreia, né, a ausência de menstruação, várias coisas que podem causar, então é bem significativo, né? Esse assunto para a sociedade por conta de um transtorno instalado ali através de fatores que mantêm aquele transtorno alimentar. E eu coloquei como 2 fatores que mantêm, né? Os fatores de risco, que existem são fatores biopsicossocial, então fatores de riscos biológicos existem, né? Eles estão, por exemplo, se minha mãe tem um transtorno alimentar, eu corro riscos de também ter dado isso, de ter esse transtorno alimentar, e os fatores desencadeantes, né? Os precipitantes, os fatores que já estão dentro do ambiente onde eu me incluo, né? Da sociedade, a mídia, os próprios elogios, nossa, como você tá magra, tá bonita, então isso vai mantendo o meu padrão, que é estar sempre inclusa e estar sempre recebendo elogios, né? E isso são os fatores mantenedores, né, do transtorno alimentar. Esses fatores são multifatoriais, no caso aqui, são multifatores. Também a intervenção tem que vir multidisciplinar, né, com vários especialistas aí. E aí, né, o que eu trouxe para adaptar com essa fala linda das meninas, né, que ao longo da história, né, o corpo da mulher foi moldado, né, não por ela, né, mas pelo olhar social, que diz como que ela deve ser. Então sempre tem algo imposto a nós mulheres, né, não só nesses espaços onde nós podemos habitar, mas no espaço do nosso próprio espaço, do nosso corpo. Olha, seu corpo não pode ser assim. E eu estava aqui repassando a minha fala e lembrando de uma mulher que eu admirava, porque ela era magra, alta, e eu falava, quero ser como essa mulher, e ela usava uma bolsa muito chique, eu falava, quero ter uma bolsa igual a essa, mas eu tinha só 10 anos de idade, e ela chegou para mim e falou assim, a primeira coisa que você tem que fazer é na hora de você sentar. Você tem que sentar com a barriga reta, enrijecida. Você não pode nem respirar. Cuidado como você respira para você não soltar a barriga e pular a barriga. Eu tinha 10 anos, acho que nem barriga lá direito, porque eu era magérrima. Assim, eu falava, não, quero ser que nem ela. E isso eu tinha 10 anos, então são 30 anos aí, já se vão 30 anos que eu escutei essa frase, escutei essa fala que me marcou, né? Então marca, né? Aquilo que a gente fala vai marcando, vai trazendo uma fala para a menina que vira uma escuta, que internaliza, que vira uma doença, né? Que vira um transtorno. Então, dietas, comparações, filtros, né? Tudo isso vai sendo tentativas desesperadas de pertencimento dentro da sociedade, né? Ainda tem aquilo, a mulher de sucesso, a mulher gorda e a mulher relaxada, né? Enfim, aquela Preta Gil, né? Nossa grande, né? Preta, ela fez uma capa de CD, isso tem muito tempo, e ela é gorda, então ela tirou a foto pelada, artístico lindo, uma capa linda, uma quebra de padrão, e aí ela quebrou o padrão, mas ela foi, assim, totalmente ali. As pessoas perguntaram, como assim você tirou? Que foto é essa? Você não pertence a esse mundo das top models, esse mundo das mulheres magras, você não pode aparecer pelada por aí, isso não é pra você, né? Então, sobre essa fala de sofrimento, né? Quando a gente tenta quebrar padrões, a sociedade engole a gente, né? Então, desde pequeno, nós meninas fomos estimuladas a ter esse corpo magro, esse corpo bonito. Eu lembro que na minha época eu brincava de boneca, não existia boneca negra de cabelo cacheado, eram bonecas brancas com peito, com bumbum sempre muito durinho, com pernas finas, com cabelo louros e lisos, né? Com o rosto fino, e eu queria ser como aquela boneca, eu queria ter sucesso, eu queria ser linda como aquela boneca. E eu nunca tive uma referência, né, de algo para além disso, era muito do padrão mesmo, né? Hoje está sendo desconstruído, né?
Eu tô falando da boneca Barbie, mas e aí teve esse filme que desconstruiu e todo mundo caiu. Como assim? Não, olha, esse filme é um filme feminista e é sobre isso, eles querem quebrar padrão e eles falam, você está sendo feminista, como a Thaís falou, né? A Valéria e acho que a Ângela também falou, né? Isso é feminismo, a gente não quer disputar esse lugar, né? A gente não quer um lugar de disputa, a gente não quer um lugar de pertencimento também, né? Afinal, somos a maior parte da população brasileira, né? Então, meninas são até 10 vezes mais propensas a desenvolver anorexia, mais que meninos, né? Então já está mostrando aí que desde muito novas meninas se preocupam com o seu corpo, né? E o próprio elogio à magreza é uma recompensa externa, né? E mídias sociais, os discursos também, sendo gatilhos constantes também para que essas meninas só podem se sentir pertencidas a partir dos likes que ela ganha, a partir de uma dieta que ela posta, a partir de uma magreza, de uma foto de biquíni, com tudo muito certinho, muito padronizado ali. E foi assim que venderam o nosso corpo. O nosso corpo é moldado por pessoas, a gente fala, quem fez esse molde? Né? Não foi feito por mulheres. Né? Eu lembro de uma fala da Kelly que recentemente apareceu no meu Rios, ela fez uma capa de CD com saia curtíssima e ela foi cantar num grande programa com grandes apresentadores de calça e ele falou, não, você não vai entrar de calça, você vai entrar de saia, porque me venderam você de saia, então você vai ter que se apresentar de saia curta. E ela assim, foi de saia, ela falou, eu imediatamente, eu não pensei duas vezes, eu queria estar naquele lugar. Eu queria aparecer, eu queria me mostrar, eu queria estar naquele lugar, eu queria pertencer. Era para colocar uma saia com saia. E o diretor disse: foi assim que me venderam você. Então, o corpo da mulher é um dispositivo de venda. Né? E é sobre essa reflexão, né? Não é só um espelho, né? Isso é o molde, é o exemplo, é tudo que eu vejo nas grandes mulheres, nas falas da minha prática clínica mesmo, de mulheres falando: sou gorda, eu acho que eu não vou passar nessa entrevista. Então, para além de uma entrevista que uma mulher faz com um homem, que a mulher tem mais possibilidade de passar por questões acadêmicas e profissionais melhores, mais competências, né, de habilidades, enfim, o homem vai passar porque ele é homem. E aí, entre duas mulheres, vai ter uma mulher magra, uma mulher gorda. A mulher magra vai passar porque a magreza, nesse contexto, é um sinal de sucesso. Então, eu fico pensando, né, como é que eu posso não perpetuar isso? Eu sou mãe de um filho, e como é que eu posso? Qual é a minha responsabilidade, né, de desconstruir cada vez mais? Então, eu coloquei assim sobre isso, né, evitar comentários, como que nós mulheres podemos não perpetuar isso para nossas filhas, evitar comentários sobre o corpo, né, desconstruir elogios centrados na aparência, cuidar do discurso sobre o próprio corpo, né? Eu que não tenho filha mulher e quando eu falar assim, ai, como eu tô gorda, e com aquela cara, ai, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer uma dieta, eu não posso comer isso, essa roupa não cabe, e eu ficar sofrendo com isso, né? E ele vai dizer, como que é isso? Ele já vai crescer nesse mundo onde ele também vai perpetuar essa minha fala, menina, você tá gorda, né? Não posso namorar você, né? Então, ensinar a filha a habitar o corpo e não vigiar. O corpo é nosso, é tudo que a gente tem, né? É a nossa obra. Então, assim, até isso eles querem roubar. Até esse olhar nosso pra gente, eles querem roubar. Eu tenho que me olhar com sofrimento porque eu tô acima do peso, né? E alertar também, fazer um grande alerta sobre o papel da mídia, do filtro. Não existe pessoas perfeitas, ideais, né? Tudo isso é muito comprado, né? E vendido também. E falar sobre sentimentos, porque afinal de contas, a dor que se esconde atrás de uma comida, né? São sentimentos não falados, são sentimentos calados. Essa vulnerabilidade que nos imporam, que coloca essa imposição sobre a gente, que a gente não pode nem falar para que isso escoe, né? Então acaba escoando através de uma comida, através de um corpo, através de uma dor e através de um não pertencimento. Essa é a minha contribuição, gente. Desculpa, eu falo um pouquinho rápido e por conta do tempo eu tô falando ainda mais rápido. Olha, muito obrigada. Na verdade, assim, como as outras apresentações, eu fico muito animada ouvindo vocês, assim, é uma verdadeira aula, porque de fato a gente dedica as nossas carreiras a debruçar o nosso olhar sobre questões, né? E a gente não consegue olhar sobre todas. É por isso que a riqueza não está na disputa humana, mas na colaboração. É justamente essa distribuição das nossas mãos, né, em tarefas diferentes, que vai proporcionando aí esses ganhos
no sentido coletivo para nós das coisas, né? Ouvindo você, fiquei pensando em muitas coisas, assim, uma verdadeira aula, a sua exposição, não só sobre a forma técnica, né, o conteúdo que você apresentou, mas inclusive sobre, enquanto mulher, ali, muitos momentos deu para perceber a sua fala enquanto uma mulher brasileira, e aí levanta pontos civilizatórios fundamentais, assim, que são cruciais para a gente pensar enquanto mulheres, né? E eu estava ali pensando, você falando sobre a doutrinação dos corpos dessas mulheres, né? A doutrinação do que é um corpo que vale a pena, o que é um corpo que não vale a pena, qual é o corpo que está com defeito e qual é o corpo que é desejável, né? Tudo isso é construído pela cultura, e aí, é claro, eu sempre gosto de contextualizar quando eu falo sobre a perspectiva do gênero. A gente não problematiza isso no recorte feminino porque os homens não passam por isso. Não é sobre isso, certo? É sobre como cada um vai vivenciar. Os homens, eles têm lugar de fala, de mérito, de experiência e, inclusive, também precisam se unir. Não é uma pauta contrária à nossa, muito pelo contrário, né? E aí eles têm esse lugar para problematizar essas coisas de uma forma muito bacana e muito bom. Nós temos o nosso lugar. E é a partir das nossas próprias experiências que também os nossos ouvidos são treinados. Então, o impacto da nossa feminilidade sobre as nossas experiências e sobre esses problemas que eu percebo lá na sociedade, dentro da queixa que vem de várias pacientes consecutivas, a mesma, isso é o berro do coletivo gritando que não basta as técnicas psicoterápicas para você cuidar de um ser humano. Você precisa ser psicólogo mesmo. E aí eu defendo muito o Conselho Profissional de Psicologia aqui no Brasil. Eu sou fã de carteirinha do Conselho Federal de Psicologia. Independente do tempo e da hora, eu entendo que as pessoas precisam passar por um mérito ali de formação, de contexto, para realmente conseguirem abarcar o cuidado de um ser humano. Porque você precisa conseguir problematizar muito para além de qualquer técnica psicoterápica, que qualquer curso de formação terápico possa favorecer em dados momentos, porque vem isso, vem essa questão colocada ali pela doutora Tiane, que é por que vem a mesma queixa de várias pacientes diferentes? Porque é uma questão coletiva. Esse transtorno alimentar, ele faz um berro coletivo de um problema que é social aqui no Brasil, mais uma vez. E aí, Thaís, o que que acontece? Fica parecendo que tudo que você fala, então, é um problema esbarrado no social, pois justamente somos nós seres esculpidos, desenvolvidos e fruto do nosso meio social. Nós temos as nossas complexidades individuais, graças a Deus, a experiência é rica desse jeito. A gente se desenvolve para ser único, inigualável, não existe ninguém igual a você no mundo. A sua experiência tem todo o valor a partir desse mérito, porque cada uma de nós aqui nos ouvindo, cada uma de vocês, mulheres, são únicas e a sua experiência tem todo o valor do mundo. Você merece respeito, qualidade de vida, ética para viver bem, certo? E o social esbarra nisso que são seus direitos o tempo inteiro, desde que você estava dentro do útero da sua mãe. Tomar a consciência disso, de que peso é esse que esse social tem. E que eu jogo aqui, ó, nas minhas costas, desde que eu era bem pequenininha, é muito importante para você conseguir levantar-se e entender. É colocar em prática, é mudar espaços, é questionar coisas que vai te dar esse salto, que vai te empoderar enquanto mulher. Eu gostei muito da sua fala, doutora Tiane, quando você cita ali sempre o discurso de acusação para nós sobre defender mulheres e ser feminista, como se ser feminista fosse uma ofensa. Eu acho muito triste a polarização brasileira conseguir destruir palavras que são ali representantes muito bem estruturados de conceitos que são importantíssimos. Porque ser feminista não tem a ver com nada de mal a ninguém para ser uma ofensa, mas eu sou recorrentemente ofendida como uma. E isso é uma questão social também, que eu adoro comentar enquanto psicóloga, porque me curia muito os ouvidos. Então, fiquei pensando muito em tudo que você falou, imensa gratidão por ter compartilhado
todo esse processo aí de análise desse cenário, que é o cuidado das mulheres sobre a perspectiva de transtorno mental, que é alimentar e que influencia nesse corpo, e que é um corpo aí que foi doutrinado pelo processo civilizatório muitos já milênios, a humanidade já está aí doutrinando os corpos há milênios, né? Mas hoje estamos vivendo em 2025. Como é que você, cada uma de vocês aí que está me ouvindo, como é que vocês têm doutrinado o seu corpo? Que doutrina é essa sobre a qual o seu corpo vive? Que corpo é esse que você sustenta, que te coloca em contato e experiência com esse mundo que você vivencia? Como é que isso está se construindo para você? A terapia te convida a refletir e eu espero que esse encontro com a doutora Tiane aqui no nosso congresso também tenha convidado você a refletir sobre isso. Faça ali, né, de alguma maneira, a sua própria reflexão sobre os cuidados com o corpo. Muito obrigada, viu, doutora Tiane? Tenha uma excelente tarde, gratidão demais pela sua Obrigada. participação. Um grande Obrigada. beijo.